tragédia do Sarriá, acontecida na Copa do Mundo de 1982, na Espanha, é sem dúvida uma das maiores derrotas da seleção brasileira, ao lado do 7-1 e do Maracanaço. Aquela seleção que contava com nomes como Falcão, Zico, Sócrates, entre outros, é sem dúvida uma das melhores seleções a não ter vencido uma edição da Copa do Mundo. Porém, o Brasil não foi a única seleção que saiu de solo espanhol com uma sensação de que poderia ter alçado voos ainda maiores. O nosso tema de hoje do podcast Entre Copas e Copas, falando justamente da Copa de 82, é a Escócia, que tinha uma das suas melhores gerações, contudo, foi eliminada precocemente naquele Mundial. Falaremos mais depois da nossa vinheta. Não há dúvidas de que a Escócia é um país tradicional no futebol mundial, com clubes históricos em cidades como Glasgow, Edimburgo, Aberdeen e Dundee, entre outras. Os escoceses têm uma história longeva e representativa em gramados internacionais e até com relativo sucesso. Vide o título do Celtic na Copa dos Campeões de 1967 ou as finais do Rangers, Dundee United e do próprio Celtic na Copa da UEFA e na Liga Europa. A seleção masculina escocesa também tem um respeitável histórico de participações em Copas do Mundo e Eurocopas, mas nem de longe tão vitorioso. Entre 1930 e 2022, foram 8 participações nos Mundiais e 3 nas edições do Torneio Continental de Seleções. Em todas elas, no entanto, a Escócia sempre foi eliminada nas fases de grupo. Mas este tabu esteve perto de ser quebrado na Copa do Mundo de 1982, com aquela que talvez tenha sido a geração mais talentosa do país. E não estranhe, poderíamos estar falando do Brasil aqui, mas trata-se da seleção escocesa. Nas eliminatórias europeias, os escoceses lideraram com folga o grupo 8 e garantiram a vaga direta para a Copa de 82, em uma chave que tinha Irlanda do Norte, Israel, Portugal e Suécia. Foram 8 jogos, com 4 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. John Robertson, meio-campista, que foi campeão europeu com o Nottingham Forest no final da década de 70, foi o destaque da campanha com 3 gols. Mas nomes como Kenny Dalglish, então atacante do Liverpool, ídolo da torcida, além de Gordon Strachan, meio-campista do Aberdeen, que chamaram a responsabilidade e atenção. No banco de reservas, um nome de peso comandava a equipe, Jock Stein, técnico que levou o Celtic a conquistar 9 títulos nacionais consecutivos entre 66 e 74 e também responsável pelo único título europeu do clube em 1967. Sob sua batuta, atletas que eram protagonistas em clubes da Inglaterra e da Escócia, além do atacante Joe Jordan, que trocou o Manchester United pelo Milan em 1981. O sorteio de grupos, porém, não foi tão generoso assim com a Escócia, que caiu na mesma chave de Brasil, União Soviética e Nova Zelândia. Mesmo assim, a torcida tartã assistiu a uma exibição de gala na estreia em Málaga, vitória por 5-1 sobre os neozelandeses, com gols de Kenny Dalglish, John Wark, 2 deles, John Robertson e John Archibald. Como o Brasil venceu os soviéticos por 2-1, a liderança do grupo 6 na primeira rodada ficou justamente com a Escócia. Abre aspas, quando você faz 5 gols, você vai para o estacionamento do estádio pensando que foi muito bem, afirmou John Wark em entrevista ao site da BBC em 2020. Porém, o sonho começou a ruir na segunda rodada, no duelo em Sevilha entre Brasil e Escócia. Os escoceses até saíram na frente com um gol de David Nettie aos 15 minutos do primeiro tempo, mas os comandados de Tele Santana
viraram e venceram por 4-1 com gols de Zico, Oscar, Éder Aleixo e Falcão. Como a União Soviética fez 2-0 na Nova Zelândia, embolou a chave. O Brasil se isolou na liderança com 4 pontos. Vale lembrar que, nesta época, a vitória valia apenas 2 pontos, enquanto Escócia e União Soviética tinham 2. Os soviéticos levavam a vantagem no saldo de gols, mais 2 contra 0. Os neozelandeses, zerados, eram os lanternas. Abre aspas. O calor não nos ajudou. Durante os hinos nacionais, o suor estava nos lavando. Então eu olhei para o time deles, nenhuma gota na testa, lembrou John Wark. Gordon Strachan acrescentou dizendo que outro problema foi o campo. Não tínhamos ideia de qual chuteiro usarmos, porque a grama estava alta do jeito que os brasileiros gostavam. No fim das contas, isso não importou muito. De qualquer jeito, não víamos a cor da bola quando eles tinham, falou o jogador da Escócia. Na última rodada, a Escócia precisava vencer a União Soviética em Málaga para se classificar à segunda fase. E até que começou bem, fazendo 1-0 aos 15 minutos do primeiro tempo com o Joe Jordan. Mas os soviéticos viraram na segunda etapa com Alexander Shivadze aos 14 e Ramaz Shengelia aos 39. A Escócia até buscou o 2-2 aos 41 minutos com Gramine Souness, mas não conseguiu voltar à frente no placar. Assim, ficou em terceiro lugar no grupo, eliminada no saldo de gols. Abre aspas para Joe Jordan. Os gols que perdemos foram duros de engolir. Quando você joga naquele nível e você joga o seu melhor, você precisa fazer isso funcionar para você precisar marcar gols com a qualidade que o Brasil fez. Na segunda fase, com os 4 triangulares, tanto o Brasil quanto a União Soviética foram eliminados, respectivamente por Itália e Polônia. Inclusive, o jogo entre União Soviética e Polônia nós destacamos em um dos vídeos aqui no Última Divisão sobre jogos que tiveram tensões políticas envolvidas previamente em Copas do Mundo. A Escócia ainda voltaria às Copas do Mundo em 86, 90 e 98, inclusive enfrentando o Brasil, mas sem o mesmo brilho. Em 9 jogos, conseguiu apenas uma vitória ao bater a Suécia por 2-1 em 1990. Para a Escócia, assim como para o Brasil, ficou a sensação de nunca mais ter conseguido reunir uma seleção de tão alto nível, embora os brasileiros tenham vencido 2 Copas do Mundo desde então. Abre aspas, deve ter sido a melhor seleção que levamos para o torneio e com o melhor treinador, disse John Wark. Bem, amigos, este foi o nosso episódio sobre a Copa do Mundo de 1982, tão lembrada entre nós brasileiros pela tragédia do Sarriá, Paulo Rossi, entre outros fatores. Mas antes de nos despedirmos, temos alguns convites para vocês. O primeiro deles é para conhecer um pouco mais sobre o nosso programa de financiamento coletivo, que visa ajudar a Última Divisão a continuar produzindo conteúdos tais como este podcast. São 2 caminhos, ultimadivisão.com.br/apoie ou catarse.me/ultimadivisão. Através deles, nossos apoiadores, além de nos ajudar, é claro, possuem benefícios como participação no grupo de discussões no WhatsApp, ajuda na escolha das pautas dos vídeos e até sorteio de brindes como camisas e livros. Além disso, você pode nos ajudar enviando um Pix de qualquer valor para contato@ultimadivisão.com.br. Para finalizar os recados, uma novidade: a Última Divisão está com uma loja na Shopee, onde nós estamos vendendo a camisa oficial do UD para 2022. Basta acessar shopee.com.br/ultimadivisão. Por hoje é isso, pessoal. O roteiro dessa gravação é de Emanuel Columbari e Guilherme Bucalon, edição de Igor Nishikiori e Ravi Santana, a narração é minha, Guilherme Bucalon, é uma produção aqui do Última Divisão. Muito obrigado a todos e até a próxima.